Vamos começar aqui com a notícia de hoje, notícia quentíssima. Essa, antes de eu ler essa notícia, essa mais uma repercussão, pode até deixar isso se quiser. Essa é mais uma repercussão daquele fenômeno que eu tenho assinalado em várias lives aqui. Já fiz live com o Renatão falando a mesma coisa, já fiz live solo falando isso. O jornalismo brasileiro está cada vez mais interessado no nosso discurso, interessado nas nossas ideias, interessado no candidato Renan Santos. Esse é um fato dado. O volume das matérias, reportagens que estão saindo do que a gente está fazendo só cresce. Assim, é impressionante isso, porque no início da pré-campanha eu medi, né? Não medi estatisticamente, mas eu fiz uma averiguação informal. No início da pré-campanha eu olhava lá e botava Renan Santos, e aí não via notícias antigas e tal. As primeiras semanas da pré-campanha, de vez em quando tinha alguma notícia. Quando saíam as notícias, geralmente eram notícias tirando o Renan de alguma coisa, tipo, sei lá, notícia sobre os presidenciáveis. Saía lá uma matéria sobre os presidenciáveis, aí você tinha o Caiado, o Zema, alguém, e não aparecia o Renan. Isso acontecia direto. Notícias que falavam dos presidenciáveis e ninguém dava muita atenção. De vez em quando apareciam reportagens negativas sobre o que a gente está fazendo, alguma crítica do tipo, oh meu Deus, o perigo fascista está chegando e blá blá blá. E agora não, minha gente, agora mudou, né? Nós estamos vendo todo dia notícias do Renan saindo na mídia, o tempo todo, e o tom dessas notícias, isso que pra mim é formidável, o tom dessas notícias não é um tom de ataque. O jornalismo brasileiro não está atacando o Renan Santos. O jornalismo está fazendo um trabalho ok. Não está se morrendo de amores, é natural, é um candidato da direita, né? O jornalismo não vai morrer de amores por nenhum candidato da direita, mas existe uma certa seriedade descritiva em analisar o fenômeno, e isso aconteceu nesta reportagem aí. Bota na tela, por favor. Vamos lá? Renan Santos desponta entre jovens e atrai voto anti-Lula e anti-Bolsonaro. Daniela Lima. Dono de retórica forjada nas redes sociais, com apelo à economia liberal e linha do em segurança pública, Renan Santos, pré-candidato do Missão à presidência, está fazendo barulho entre os eleitores mais jovens que se declaram anti-Lula e anti-Bolsonaro. Nesse último nicho está, isso aqui é importante, 13 pontos percentuais à frente do outro nome da terceira via, que é citado como opção, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ou seja, na pesquisa que ela analisou, que não é, assim, está muito longe de ser uma boa pesquisa pra gente, e está muito longe de estar sequer entre as 4 melhores pesquisas que nós temos. Essa pesquisa da BTG, ela tradicionalmente dá números muito subnotificados pra gente, ou seja, não é uma pesquisa maravilhosa, está longe disso. E, no entanto, em alguns cenários dela, o Renan já aparece ali como terceiro, acima do Caiado e o Zeme, outros cenários não, mas a gente acredita que isso é uma questão realmente de ajuste. O ponto interessante daquilo que a Daniela falou é que ele tem 13% de pontos percentuais a mais entre os mais jovens para o Caiado. Quer dizer, a nossa base jovem está cada vez mais consolidada, e isso é ouro, porque os jovens envelhecem, os jovens se tornam mais importantes na medida que eles vão envelhecendo e adquirindo posições aí na sociedade. E o nosso desafio, digamos assim, é como manter essas pessoas dentro da nossa estrutura aí de militância, de apoio eleitoral, e não perdê-las. Como não ter uma rotatividade em que a gente perca o jovem quando ele envelhecer. O que eu não acho difícil, porque o projeto tem bastante coerência, e sendo coerente a pessoa consegue acompanhá-lo pelas várias fases da vida. Não me parece algo muito difícil. Sigamos. Os dados constam na última pesquisa BTG Nexus, divulgada ontem. Na fatia do eleitorado que se diz anti-Lula e anti-Bolsonaro, ele é o terceiro nome mais citado com opção, com 19% das menções, só atrás do petista e de Flávio Bolsonaro, herdeiro do clã na disputa. Quando a pesquisa mensurou a consolidação de voto, ou seja, o eleitor que já disse ter feito sua escolha sem chance de mudar, Renan novamente ocupa o terceiro lugar do pódio atrás de Lula e Flávio. Ele triplicou a sedimentação. Isso também é uma informação importantíssima. Ele triplicou a sedimentação do voto em 3 meses. Isso é coisa de fenômeno eleitoral. Ele triplicou a sedimentação do voto. O que é a sedimentação do voto? Olha só. A gente está crescendo nas pesquisas, são fatos, vocês estão vendo.
Porém, existe a seguinte dúvida. Beleza, está crescendo nas pesquisas, mas até que ponto essas pessoas ficam com o projeto? Porque, diante da eleição, elas podem optar. Ah, não vou, acho que não é suficiente aqui, eu acho que eu vou no Flávio, acho que vou mudar meu voto, acho que, sei lá, vou votar nulo. Não senti muita confiança nesse Renan. O que a Daniela Lima está indicando é que esta não é a nossa tendência. A nossa tendência é o contrário. A tendência é consolidar o voto, ou seja, o voto vem para Renan, vem para a missão, e o voto passa a ficar com Renan e passa a ficar com a missão. Isso é a consolidação, isso é a sedimentação do voto. E isso é extremamente importante para você manter pisos racionais quando você vai para uma eleição. A disputa eleitoral é uma disputa movediça, as coisas mudam o tempo inteiro. Toda hora a gente vê uma treta, tem um escândalo de corrupção, aí tem uma coisa que acontece aqui, e isso abala as estruturas das pesquisas eleitorais e do funcionamento da campanha. Quando se tem um voto sedimentado, você está meio que imune a essas variações. Você está assente, firme, sólido no seu feudo ali. E é exatamente o que está acontecendo com o Renan. Boa parte desse movimento está ancorado nos eleitores que têm 16 a 24 anos e foram fisgados pelo pré-candidato do Missão. É nessa faixa etária que ele concentra o maior potencial de voto. Dados obtidos com exclusividade pela coluna mostram que 40% dos jovens entre 16 a 24 anos poderiam votar em Renan Santos para presidente. 14 já afirmam que ele seria o único candidato em quem votariam. Esse também é um dado super importante. 14% dos jovens disseram que Renan, não é que eles votam no Renan, é que eles só votam nesse candidato. Essa é outra coisa preciosa, porque se você tem um eleitor que é fiel, esse eleitor não te abandona, ele está com você. Então esse não é um eleitor de direita genérico, não é um eleitor que vai votar no Flávio se o Renan não estiver, não. É o eleitor que está conosco, que está ali posicionado. Isso também é um tesouro. Pode voltar? É nesse grupo também que ele amealha a menor rejeição, 19%. A parcela de jovens que declaram não conhecê-lo é de 41%. Ainda é grande, ainda tem bastante jovem que não conhece, obviamente. Nas demais faixas etárias, o possível voto diminui e sua rejeição aumenta. Os dados indicam que a base de apoio e simpatia eleitoral de Renan Santos estão concentrados principalmente no eleitorado jovem, segmento onde ele encontra menor resistência e maior intenção de voto convicto. O levantamento mostra um desafio para o avanço da candidatura nas faixas acima de 40 anos, onde os índices de rejeição e desconhecimento são mais acentuados, o que limita o crescimento da candidatura fora de seu nicho geracional. Isso é um fato, a gente sabe disso, esse é um grande desafio de todo o projeto, né? Obviamente é um desafio do projeto, mas o fato de a gente estar muito consolidado e sedimentado com os jovens, para a gente é uma maravilha. Teve um cara aqui que comentou no chat que ele tinha 14 anos e agora ele tem 24 anos. Você começou a acompanhar o MBL há 10 anos atrás. Pô, se isso é verdade, parabéns por se manter acompanhando a gente tanto tempo, né? Sim. Professor, eu conheço algumas pessoas, exatamente, que eu vi quando tinha 15, 16 anos e que hoje continuam acompanhando o MBL. Teve até um rapaz que chegou aqui, um cara notável, super inteligente, não vou dizer o nome, eu acho que ele não quer ser nomeado, mas ele disse que conversou comigo quando ele tinha 15 anos, no outro escritório, e aí que eu fiquei falando, como eu sempre falo, né? Eu fiquei empurrando trabalho pra ele, eu sempre faço isso. Nunca, se você me encontrar, se você for militante, você vai sair com 3 tarefas aí a mais do que você já está acostumado. Porque vai chegar e dizer, sei lá, mas o núcleo tem um problema na minha cidade. Eu vou dizer, tem um problema na sua cidade. E por que você não faz isso? E não faz isso, e não faz isso, não faz isso. E aí eu fiz isto com esse rapaz e disse, olha, toca aí o MBL estudantil, vá por esse caminho aqui, empurrando trabalho para ele. E ele tá aí, acompanha até hoje. Essa fidelidade é uma coisa muito legal de ver, né? A galera que fica ali, que acompanha mesmo, que não sai do barco, sabe? Se nós tivéssemos porta-vozes com a mesma fidelidade que alguns militantes que nós temos, nós estaríamos no céu. É uma pena que muitos porta-vozes não tenham a fidelidade que a militância tem. Por isso que às vezes eu olho assim a figura do porta-voz e eu olho com alguma desconfiança. Eu acho legal. Particularmente, para mim, isso é opinião pessoal minha, não é uma opinião institucional. Eu acho legal quando os porta-vozes emergem da instituição e quando são militantes há mais tempo. Quanto mais tempo tem de militância, mais eu gosto.
Por exemplo, vou citar aqui. Você está no programa, já tô com você. Tem uma menina, a gente não pode falar enfim, pode fazer propaganda, mas é um ótimo quadro do MBL, depois vocês procuram aí. A Nicole Santos, né? Santos. A Nicole Santos, que eu conheço, assim, há muitos anos. Há muitos e muitos anos que ela milita no MBL, assim, de forma muito séria. Ela está em tudo, ia para todos os MBL Days e fez academia e tal. E ela queria se candidatar há anos e anos e anos atrás, quando não havia nenhuma menor condição disso. E agora ela está seguindo o rumo dela. É uma pessoa que eu recomendo que vocês procurem aí. Então, esse tipo de perfil de gente que está na instituição há muito tempo, que milita, que já fez muita coisa gratuita, sabe? Já colocou o seu sangue, o seu suor em campanhas e tudo mais. Isso é um perfil que eu considero assim muito precioso porque isto me dá o sinal de que aquela pessoa realmente confia e ama o projeto. Obviamente você pode chegar depois e pode chegar já como candidato e amar o projeto e fazer um trabalho espetacular. Eu acho que o exemplo disso é o Rafa Luz que está brilhando lá no Rio de Janeiro. É uma figura que obviamente chegou depois, já chegou quando as coisas estavam montadas. Mas ainda assim eu acho que esse primeiro tipo de militante, o cara que tem estrada, ele tem algo precioso. A gente precisa ter mais pessoas assim, sinceramente. Professor, foi legal você falar disso, porque eu também acompanho o MBL faz anos, fiz academia, a primeira. Por isso que... É que agora não dá pra entrar mais, né? Mas eu recomendo a todos vocês aí que... Pelo menos entrem no Valete Plus. É isso aí. Entrem no Valete Plus. O Valete Plus que tem ali muito conteúdo. Antigamente, quando a gente tinha só a academia, era só a academia que tinha conteúdo. Agora não. Agora tem academia e tem o Valete Plus. E tem um conteúdo gigantesco de política pra vocês. Nem precisa ficar aqui explicando o quão bom, de fato, é esse aplicativo. E com detalhe, nunca aumentamos de preço. É apenas R$30 por mês. Vocês vão levar 3 valetes e se entrarem 5 pessoas, ainda haverá a chance de sorteio. Essas 2 e mais a valete do mês. Vocês estão citando algumas pessoas. O Busnello, o Antum também são pessoas que chegaram agora, pessoas extraordinárias. Aliás, o time carioca é um bom time, né? Em vários lugares assim do MBL, onde eu sei que os times estão montados, eu vejo como tem gente boa, cara, como tem pessoas legais e que nitidamente querem mudar o Brasil mesmo. Eu espero que todas elas se deem muito bem naquilo que elas desejam fazer. Mas mais não digo antes que falem que eu estou fazendo campanha antecipada. Então vamos dar um giro na notícia e falar um pouco sobre... que notícia foi essa que você colocou aqui? Vamos falar sobre isso também. Essa aqui eu vou fazer em en passant, porque eu acho que não vai ser o caso. Mas comentar apenas, né? Saiu hoje, então vamos comentar. Caiado se reúne com Kassab para tê-lo como vice na chapa à presidência. Pode baixar aí. O pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, tem reunião agendada para essa terça-feira com o presidente da legenda, Gilberto Kassab, com o objetivo de traçar as estratégias da disputa eleitoral. A expectativa é que Kassab seja confirmado como vice na chapa do ex-governador de Goiás ao Planalto. Pode baixar. O anúncio de formalização está previsto para ocorrer nessa quarta-feira, ou seja, amanhã já. Questionado por jornalistas antes de um evento em São Paulo nessa semana, Caiado desconversou se o vice seria homem ou mulher. Desce aí, vamos por etapa, vamos ver se tem alguma coisa mais interessante, pode descer. Busca subir nas pesquisas, em quarto lugar, BTG, em quarto lugar, né? Quem está em terceiro? Tem um certo rapaz de sobrenome Santos que está em terceiro. Em simulação contra o presidente Lula, o ex-governador aparece com 39, o petista com 47 votos em branco. Mas assim, o que eu acho disso aí? Eu tô muito comprado na tese do meu amigo Renatão. Eu, sinceramente, não sinto que esses candidatos eles vão sair. Me parece um candidato biônico. E se ele sair, se ele fizer mesmo uma chapa pura com Kassab, é uma chapa meramente decorativa, né? O objetivo da chapa vai ser simplesmente não entregar o doce, isto é, não entregar o apoio antes. E você sabe que isso faz algum sentido para o PSD, porque o PSD, ao mesmo tempo, ele tem uma presença, ele teria uma presença mais saliente na disputa presidencial. Ele reforça o nome de Caiado nacionalmente, não é ruim, isso por si só. E a terceira coisa, ele consegue manter
manter a indecisão em relação ao apoio no segundo turno. Porque no segundo turno mesmo só tem 3 nomes. Ou é Flávio, é Lula ou é Renan. Esses 3 vão estar. Não acho que nem mais ninguém vai estar fora esses 3 nomes aí. Não vejo a possibilidade. Não vejo nenhuma possibilidade de qualquer outro nome estar no segundo turno. E aí, quando rolar o segundo turno, de fato o PSD vai se alinhar. Isso vai depender, obviamente, de quem tiver aí com a cara no gol, né? E é isso. Por enquanto, o PT ainda está melhor do que o Flávio Bolsonaro. Eu que não vou analisar essa pesquisa da BTG, mas eu vou comentar apenas en passant em alguns cenários da pesquisa do BTG. O Flávio aparece como uma tímida recuperação. Então já existe essa coisa de uma tímida recuperação do Flávio. Algo que eu previa um pouco, sinceramente, eu previa um pouco que tivesse alguma tímida recuperação, porque essa coisa do Vorcaro esfriou um tanto. Esse escândalo ainda está ali, mas ele já está mais frio do que estava assim que saiu. Assim que saiu, todo mundo teve aquele choque, mas as coisas se atenuaram um pouco. Não sei se porque o PT está segurando para fechar na convenção. Vamos nos lembrar que as convenções partidárias estão para acontecer já. Vai começar aí, eu acho que final de julho, o período das convenções partidárias. Você tem uma janela de tempo curta para as convenções partidárias, e nas convenções partidárias é que se definem as nominatas. Então você vai ter a definição de quem vai ser candidato em breve. Coisa de pouco tempo, coisa de um mês, mais ou menos, né? Nesse um mês, dá para a água rolar suficiente a ponto do Flávio sair? Considero difícil. Eu acho que todas as hipóteses alternativas não são tão poderosas assim. E antes de eu falar dessa notícia que você colocou, vamos falar um pouco da Michelle, porque eu estou comentando aqui no Flávio. O que eu tenho visto aí nessa treta? Opa! Salve, salve! Lucas. Fala, Lucas. Seguinte. Monstro, Lucas. Vamos lá. Se vocês entrarem 5 pessoas apenas, 5 pessoas, não é muita gente. Não tô pedindo 10, tô pedindo 15. Eu sei que eu não sou Renan Santos aqui, eu sou mais modesto. Se vocês entrarem 5 pessoas, a gente vai sortear esta camisa aqui do Prendeu Matou. Prendeu Matou, para você sair por aí desfilando com Prendeu Matou, expressando toda a sua raiva contra os criminosos que assolam a população brasileira, e vai levar também estas revistas. Esta revista aqui, A Morte da Esquerda, que o meu amigo Orlando Lima considera uma das revistas que ele escreveu melhor, eu acho, é essa aqui, A Morte da Esquerda. Morte da Esquerda. Vai levar esta aqui, O Judiciário contra as Cordas. Eu tenho um perfil que eu fiz aqui, uma belíssima entrevista com o nosso, olha só, uma entrevista com o advogado eleitoral da missão, que nos dá assistência, um cara super qualificado para falar um pouco sobre o judiciário. E é interessante, porque a percepção desse cara é muito parecida com a percepção que nós todos temos. Ele, enquanto figura que conhece o judiciário infinitamente melhor do que qualquer um de nós, inclusive do que o próprio Renan. E ele tem uma percepção muito aguçada sobre os problemas do Supremo Tribunal Federal. Ele acha que, de fato, o Supremo Tribunal Federal ultrapassou todas as barreiras da sua competência, tem feito isso assim, sistematicamente, que o Judiciário tem feito isso sistematicamente, que nós estamos mergulhados numa crise de ética na magistratura como nunca se viu igual, e isso é verdade, é a pura verdade. E essa crise de ética, inclusive a gente discute isso nesta valete aqui, a gente discute esses penduricalhos, né? Como nós estamos literalmente sustentando uma corja de vagabundos. Porque, assim, esses juízes... Esse é o tipo de tema que eu começo a falar e eu começo a me irritar. Eu abro a boca pra falar disso e eu vou ficando com mais raiva, então eu vou botando mais energia naturalmente. Porque esse tema me irrita, de fato. Você olha, a população brasileira, você olha lá a cidade de Melgaço, no Pará, aonde o Renan foi. A população tem nada, vive uma vida de merda, entendeu? Uma vida horrível, em que você não tem perspectiva de educação, você não tem saúde, você não tem infraestrutura, você não tem economia, você não tem nada. Ao passo que você tem uma corja de vagabundos que recebe auxílio para botar 2 pés para fora do seu apartamento.
O Cássio Marques Nunes, eu estava falando sobre isso. A necessidade do auxílio creche para os juízes. Auxílio creche para os juízes. O juiz precisa de alguém para pagar um auxílio para pagar a escola da filha dele, do juiz. Eu pago a escola da minha filha do meu dinheiro. Ninguém, vocês também, se vocês têm filhos, todo mundo paga a escola dos seus filhos do seu próprio dinheiro. Mas não o juiz que ganha uma fortuna, ganha muito bem, não. Ele precisa de um auxílio para pagar a escola da criança. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso é um escândalo, isso é um escândalo, isso é uma vergonha. Esses juízes são uma corda de vagabundo. Se tem uma coisa que causaria um deleite, quase, perdão a palavra, orgásmico de ver, é esse pessoal se dando mal. É chegar lá, nossa, e começar a cortar, sabe, cair todos esses penduricalhos. Tudo, reduzir tudo. Nem precisava reduzir os salários, que já são gigantes. Deixa lá o salário, mas penduricalho vai cortar tudo, não vai ter auxílio de nada, tem paletó, não tem isso. Não, você vai receber um dinheiro que é muito, entendeu? Considerando a economia combalida do país, e você vai viver com este dinheiro. E é isso aí, você vai ver como todo brasileiro normal. Todo brasileiro recebe um dinheiro que é menos do que o juiz e vive com esse dinheiro e não tem auxílio de ninguém. E eu realmente gostaria de ver isso. É uma coisa que me deixaria feliz. E a gente sabe o quão difícil é. E nós sabemos o quão corajoso tem que ser um candidato para jogar isso na mesa. E agora é interessante, porque agora não é mais só o Renan. Agora é Renan e o Japa. Porque vocês devem ter acompanhado, certamente vocês estão acompanhando as coisas do Kim Kataguiri. E o Kim Kataguiri tomou a decisão dele de ser nomeado, impossível, o ministro da Reforma de Estado. E ele prometeu, eu estava no evento, ele prometeu um corte de, olha só o númerozinho, 1,1 trilhão. 1,1 trilhão de reais. Opa, seja bem-vindo. Quem é? Quem foi dessa vez que entrou? Você não sabe o nome? Ah, tudo bem. Enfim, seja bem-vindo. Muito obrigado por entrar. Que bom, já tem 2 pessoas. Com mais 3 pessoas. Vamos fazer esse sorteio acontecer, pô. Eu vou sortear esta revista aqui, o Max, e o primeiro foi o Lucas. Eu vou sortear... Revista o quê? Eu tô completamente louco. Eu vou sortear esta camisa aqui do Prendeu Matou e vocês vão levar 3 valetes, o Judiciário contra as Cordas, a Morte da Esquerda e a Valete do Mês, Prendeu, Matou. Né? Mas voltando na questão do judiciário, então, minha gente, a gente assiste isso e o Kim prometeu, quando ele estava fazendo o discurso dele, um corte de 1,1 trilhão de reais, caso ele fosse ministro da Reforma do Estado. E eu vou dizer uma coisa, ele não tirou esse número da cabeça dele. Porque eu conheço o Kim, ele não tirou esse número da cabeça dele. Ele deve ter feito pesquisa em cima, inclusive do que a gente está colocando no livro amarelo. Ele deve ter chegado a esse número. Que dá para cortar muita coisa. Cara, o Brasil é um país que, se você tiver meios e coragem de você fazer as reformas necessárias, o que você corta de despesas desnecessárias, primeiro que você já corta pela corrupção. Aí já vai uma grana preta. Outro dia eu fiz essa comparação, que eu achei uma comparação fantástica, que é o seguinte, todas as pós-graduações, eu faço filosofia, eu faço doutoramento na USP, inclusive amanhã eu tenho uma prova séria sobre isso. E existe um valor X que as pós-graduações em filosofia recebem no Brasil. Este valor é menos do que o Vorcaro ia pagar para o filme do Flávio Bolsonaro. Para todas as pós-graduações em filosofia do Brasil. Para tudo. Bolsas, etc. Tudo que importa assim, na pós-graduação de filosofia do Brasil. O valor é menor do que o Vorcaro daria para fazer o filme do Jair Bolsonaro. Então, e por que eu cito? É claro, não é, obviamente, num país com tantos problemas, não é a prioridade ter uma boa pós-graduação em filosofia. Isso é de menos, né? Mas é uma área que as pessoas corretamente falam, tá faltando dinheiro, não sei o quê, é difícil ter a bolsa, são poucas, a bolsa não consegue manter as pessoas e tal. Beleza, você poderia simplesmente dobrar este valor só com o aporte de dinheiro do Vorcaro para o Flávio.
que obviamente é um aporte criminoso. Evidentemente, supostamente. Enfim, qualquer pessoa com 2 neurônios sabe disso, que é tráfico de influência. Então, quando você olha essas coisas, a gente percebe que o Brasil tem dinheiro, sim. É porque as pessoas estão roubando dinheiro. Elas realmente estão roubando o dinheiro, mesmo. Se elas pararem de roubar tanto dinheiro, você vai ter um monte de área do Brasil que você consegue financiar melhor e que consegue, portanto, reestruturar as áreas. Não é difícil, o dinheiro está aí. As pessoas estão roubando, porque praticamente todo político no Brasil é ladrão. Essa é a verdade. Tirando algumas exceções honrosas, honoríficas, sobre as quais a gente tem que, assim, dar graças a Deus que existem, políticos no Brasil, via de regra, são ladrões. Eles roubam. Simplesmente assim. Eles entram lá para roubar. Inclusive, as próprias... Veja, a própria eleição é uma máquina de roubo. Eleição no Brasil é uma máquina de roubo. Eu sei como se faz a eleição. Por exemplo, na Bahia, eu sei detalhadamente como se faz a eleição lá. As pessoas, elas entram, prefeito, você fica lá um tempo, aí você faz um caixa, roubando, e aí desse caixa você separa, em geral, 40% para a eleição e 60% você bota no bolso. É essa a divisão. Inclusive a divisão numérica é essa aí. Você bota 40% para a eleição e 60% no bolso. E assim você vai reproduzindo. Então, se você puder cortar a corrupção, depois você corta os subsídios e as exonerações fiscais desnecessárias. Já dá, assim, dá muitos e muitos e muitos bilhões. Depois você faz uma reforma da Previdência dura. Você começa a cortar onde tem, vai sobrar dinheiro, esse dinheiro será colocado em infraestrutura, etc, 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 etc. Não é difícil, não tem essa dificuldade. A dificuldade maior é você conseguir fazer isso por conta dos instrumentos políticos, porque você tem que chegar com muita moral. Agora, sabe quem com certeza não vai chegar moral, caso aconteça a desgraça dessa pessoa vencer o pleito? Chama-se Flávio Bolsonaro. Primeiro que ele já não está com moral na família dele, né? A situação na família dele já não está fácil. A gente acompanhou aí a treta entre ele e a Michele. O Flávio, Bruno, ele teve, digamos assim, aquela mesma conduta que ele sempre costuma ter com qualquer desafiante dele, com qualquer situação. Ele foi conciliador. O Flávio é um sujeito conciliador. Ele tentou trazer a Michele junto, mas ela não quis. Ela colocou o seu pé firme e não voltou atrás em relação às críticas. Então vamos ver a notícia. Michele deixa de seguir Eduardo e Carlos Bolsonaro após crise pública com Flávio. Pode descer aí. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deixou de seguir nas redes sociais. Isso parece uma banalidade, mas não é tanto. Reveladora, né? O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro e o ex-vereador Carlos Bolsonaro ampliando os sinais de desgaste com os filhos do ex-presidente Jair, poucos dias após tornar públicas divergências com o senador Flávio Bolsonaro. No vídeo publicado na semana passada, ela afirmou que as críticas começaram depois do senador sair publicamente em defesa do deputado André Fernandes, PL Ceará, em meio a impasse sobre a candidatura ao Senado no Ceará. Na sequência, Michele disse que os ataques se estenderam aos outros filhos do ex-presidente e sugeriu que a ofensiva teria sido articulada previamente. E não foi só ele, os irmãos vieram juntos de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. A crise teve início após Michele defender que a vereadora Priscila Costa, PL, vice-presidente nacional do PL Mulher, uma dos seus principais aliados, fosse contemplada com uma das vagas no Senado pelo Ceará. A articulação pela direção estadual do partido, no entanto, caminhou em outra direção, abrindo espaço para uma composição envolvendo o grupo político de André Fernandes e setores ligados ao ex-ministro Ciro Gomes, etc, etc, etc. Isso aí a gente já viu qual foi a motivação da treta. Basicamente, ela queria uma candidata que era aliada dela, ser senadora no Ceará. Eu imagino eu que a Michele não tenha tantas opções assim para mulheres senadoras. Tem a Bia Kicis, talvez aí outra figura. A Carla Zambelli já está fora do páreo há muito tempo, está presa, né? Já está presa aí na Itália. Está presa na Itália e, enfim, também está completamente queimada, né, carta fora do baralho. Então ela não dispõe de tantas opções assim. E para a Michele isso é poder, né? Você tem uma senadora que obedece a você na hierarquia de comando, é poder. Né? As hierarquias de comando desses partidos são fracionadas, porque existem interesses ali que são setoriais, né? E a bancada do Ceará claramente não quis fazer isso, colocaram o pai do André Fernandes para ser senador, aí deu toda essa treta. Mas o que eu acho sobre isso, sinceramente,
Eu não acho que isso vai ter grandes repercussões, sabia? Eu não vejo essa... Eu vi o tamanho do vídeo e vi as críticas que fizeram a Flávio e tudo mais, mas eu não acho que isso afeta demais ele. Entre Vorcaro e Michele, você acha que... O Vorcaro é incomparavelmente mais grave. Incomparavelmente mais grave. Agora, claro, do jeito que a coisa tá, ele tem hoje chance de dar uma recuperada, assim. E se as coisas ficarem do jeito que estão, meio frias... E você sabe que a Copa do Mundo é bom pra ele, né? Pra esses caras todos, a Copa do Mundo é ótima, né? Porque as pessoas estão pensando em outras coisas. E isso é uma coisa interessante também. A galera só vai voltar a pensar em política mesmo quando terminar a Copa. Dia 19 de julho, se não me engano. Lá em agosto. Vai pra agosto? Chega agosto? Acho que as pessoas vão começar a falar mais de eleição. Então, mas é isso, já tá assim, bem em cima. Mas enquanto tá na Copa, tá todo mundo olhando Copa, ninguém quer saber de eleição. E isso é muito bom pro Flávio. Isso não é um cenário ruim pro Flávio. E eu não acho, de maneira geral, que ele esteja tão mal posicionado assim. Eu acho que ele tem... Agora, se o escândalo do Vorcaro tiver algo muito, assim, severamente comprometedor, tipo, alguma conversa que fica claro que ele tá pedindo algum tipo de coisa... Porque uma coisa que me deixa curioso se o Vorcaro fez tratativas para dar esse dinheiro para o filme do Jair... E, obviamente, esse dinheiro não é porque ele ama o cinema nacional, né? Isso é evidente. Existe, em algum momento, talvez uma conversa pessoal deles, talvez não tenha registro disso no WhatsApp. Até porque, assim, se eu fosse corrupto e estivesse conversando com alguém nesse sentido, eu não deixaria registro disso no WhatsApp, eu não sou estúpido. Então, talvez haja uma conversa pessoal entre ele e o Flávio, trocando influência. Ou seja, eu vou dar isso aqui, ó, eu vou dar 60 milhões pro filme do seu pai, mas em troca eu quero X. Esse em troca eu quero X ainda não apareceu em momento nenhum. Porque se a gente olha o teor das conversas que saíram pelo Intercept, é sempre a galera do Flávio pressionando o Vorcaro. E aí, vai sair o dinheiro? Porque a gente tá aqui apertado e tal. E o dinheiro? Qual é o caso? Eles estão querendo que venha um aporte. Só que é óbvio que o Vorcaro só fez isso querendo alguma coisa. Ele não saiu por aí dando dinheiro para as pessoas a torto e a direito. Então, algum tipo de acordo ou de conversa deve existir acerca da contraprestação do Flávio Bolsonaro ou do bolsonarismo, que pode ser, por exemplo, livrar o cara dos problemas quando chegar ao poder. Pode ser uma das coisas que eles podem fazer. E isso é algo que, bom, o presidente da República é a pessoa mais poderosa do Brasil, a pessoa mais poderosa que há para blindar alguém, justamente o presidente. Isso eu queria ver, porque se tivesse isto, se saísse, seja ele, Vorcaro, dizendo ou uma mensagem, qualquer que seja a mensagem, seja áudio, seja print, qualquer coisa, minimamente falando, tipo, quando a gente chegar lá, a gente te ajuda. Só isso. Quando a gente chegar lá, a gente te ajuda. Ô, irmão, estamos chegando lá, vai dar tudo certo. Uma simples mensagem como essa, aí eu já acho que derruba uns 5 pontos percentuais de voto do Flávio Bolsonaro. Porque aí fica claro que houve uma transação financeira. Porque esse é o ponto fundamental. O ponto fundamental é a crença de que houve uma transação financeira. Algum tipo de transação aconteceu ali. Ele não deu esse dinheiro gratuitamente. Isso não faz sentido nenhum. Isso é absurdo. É inconcebível para mim que ele esteja simplesmente dando dinheiro para filmes. Ele não vai fazer isso. Não há chance dele ter feito isso. Então, se ele fez isso, com certeza ele queria uma contraprestação. Isso é óbvio. Ele queria alguma coisa